Foi um jovem como nós também, né? Que teve todas as suas dificuldades, até maior do que as nossas, porque o período que ele viveu, ele nasceu em 1811, né? E com a dificuldade da friagem em Lamir, né, na França, ele teve que trabalhar cedo com o seu pai, que tinha uma fábricazinha de azeite, e queria estudar, né? Tinha vontade de estudar, mas a questão financeira e ele também ser o único homem da família, né? O único filho homem, o resto era mulher, então o pai acreditava que ele fosse o arrimo da família e ele tinha essas ideias de querer seguir a vida religiosa desde criança, né? Nós temos uma expressão que aos 8 anos de idade ele já está colocando o ouvido no sacrário da igreja, onde fica o Santíssimo Sacramento, e a irmã vai chamar ele fala assim, não, eu estou aqui porque daqui eu escuto melhor. Quer dizer, uma criança que tem essa expressão bonita de que no sacrário ele estava escutando Jesus, porque desde criancinha ele ia também para a bênção do Santíssimo com a mãe, e a casa dele ficava uns 300 metros da igreja e às 3 horas tinha a bênção do Santíssimo. Então pequenininho ele já ia para a igreja. Então toda a vida dele foi uma vida marcada pela vida cristã. Mas aí as dificuldades do trabalho, dificuldade também de saúde, ele teve que fazer uma experiência religiosa nos Oblatos de Maria e se adoeceu, teve que voltar para casa. E aí depois com a morte do pai e da mãe, aí ele resolveu decidir mesmo a sua vida e seguir uma vida religiosa. Então ele entrou na congregação dos maristas e lá foi ordenado padre, né? E ficou vários anos trabalhando na congregação, né, dos maristas, e no ano 56 ele funda a congregação dos padres sacramentinos, né? Ele sai dos maristas para fundar uma congregação. Certo. E aí ele, fundando a congregação, ele começa a trabalhar com pessoas, né, com religiosos já, que queriam fazer parte deste grupo, cujo ideal era revelar o amor, né, de Deus na Eucaristia. Sim, sim. E como missão, responder, né, a este anseio da humanidade. Então ele funda a congregação com dificuldades financeiras também, né, porque você começa uma família, uma nova família. E nisso ele teve que aprovação também para a vida religiosa, para essa nova congregação. Ele teve que ir várias vezes a Roma e recebeu muitas das vezes não. Depois ele queria abrir uma casa em Jerusalém, que é uma expressão muito bonita de Jerusalém, fazer uma casa e uma igreja para fazer a exposição do Santíssimo Sacramento. Aí o Papa disse que não, que a coisa seria mais profunda. Aí ele percebeu que com a negação do Papa de não deixar ele construir uma igreja em Jerusalém, que o cenáculo fosse ele mesmo, então que a vida dele fosse o lugar onde Deus pudesse habitar. Então essa é a mudança bonita do nosso fundador, né? De que ele não está mais pensando mais numa coisa material, mas profundo, que ele pudesse revelar então este cenáculo interior e que as pessoas pudessem ver nele, né, esta presença de Jesus. Perfeito. Então, por isso que a vida dele já era considerado santo antes de morrer. Então, quando ele morreu, já morreu o nosso santo, né? Então, ele trabalhou muito por isso aí. E as dificuldades, eu pude, o ano passado, tive a graça de fazer um encontro de espiritualidade em Margianas, lá em Paris, né? Então, onde ele fez a primeira Eucaristia, ele teve que andar mais ou menos umas 2 horas a pé para ir naquela igreja, né, para fazer a primeira Eucaristia, e ainda descalço no gelo. Então, é brincadeira, poxa, né? É uma coisa... e por isso ele tinha também a vocação e a saúde frágil, porque naquela época, né, o pessoal não andava calçado, né? E era gelo mesmo. Então, passava muitas dificuldades. Mas ele criou esse ambiente gostoso, a Eucaristia como o centro da vida cristã, né? E frases bonitas que ele tem, né? Estive como Jacó, sempre a caminho, né? Então, ele teve uma fé muito dinâmica, não foi uma fé estagnada. Apesar de viver um período meio de estagnação da igreja, ele já era um homem dinâmico, né, na própria Eucaristia. A expressão dele,
que a Eucaristia pudesse, né, transformar esta realidade, mudar o mundo. Trabalhou com os jovens catadores de lixo na catequese para se preparar para a primeira Eucaristia. Então, é muito bonito. Então, padre, só para a gente frisar, o telespectador também, o padre, o santo São Pedro Julião Eymardi, ele fundou, então, os Sacramentinos. Que ano que foi mesmo, padre? Só para a gente frisar. Ele fundou a congregação em 1856. 1856. Né? Que ele foi aprovada a congregação. Depois ele também fundou a congregação das Irmãs dos Sacramentinos, né? As Irmãs, né? Que nós temos casa em Belo Horizonte e Jundiaí. E também criou a Associação de Leigos, né? Que pudesse conhecer melhor, né, a questão da Eucaristia. Então era um grupo também de leigos, que naquela época era uma novidade, né? Sim, leigos sendo formados e criando uma associação, que é como os franciscanos têm, os dominicanos têm, várias congregações têm leigos, né, que se consagram à vida religiosa do carisma. Agora nós estamos começando no Brasil, mas na Europa já tem várias paróquias com muitos leigos e leigas que estão consagrando a vida ao sacramento da Eucaristia. Perfeito, padre. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Deus.